Olá, sou Zaira Amaral Alves de Abreu. Sou vice-presidente do Lions Clube São Paulo Nações de Cultura de Paz e cumprimento a companheira Leão Aurora de Carvalho, o companheiro Leão PDG João Roberto Moreira Alves, coordenador do Instituto de Desenvolvimento da Liderança, entidade vinculada ao Distrito LC1, berço do leonismo no Brasil, em nome dos quais cumprimento as companheiras leões e os companheiros leões e nossos amigos. Nesse congresso de liderança, com o tema central da prática da liderança e seus reflexos no desenvolvimento das organizações, trataremos sobre o luto na liderança, e a Leleca vai nos falar sobre isso. Olá, eu sou a Leleca e vamos falar sobre o luto da liderança. Como lidar com a perda de uma figura de referência. O luto é uma experiência universal. Ele chega sem pedir licença, mexendo com o emocional, a rotina e até com a identidade de quem fica. Quando se trata da perda de uma liderança, seja na família ou em uma instituição, onde o impacto é ainda maior, porque a figura central, aquela que direcionava, inspirava e dava segurança, de repente não está mais ali. Vamos explorar o que isso significa em dois contextos, o familiar e o institucional. Dentro de uma família, a liderança geralmente recai sobre figuras que assumem um papel de cuidado ou orientação, pais, avós ou até mesmo um irmão mais velho. Eles não são apenas líderes, mas também pilares emocionais. Quando essas pessoas partem, o vazio não é só físico, mas também de direção. No luto familiar, muitas vezes surge a pergunta: e agora? Quem vai liderar? Isso pode ser especialmente complicado em famílias grandes, onde as responsabilidades precisam ser redistribuídas. Um filho mais velho pode precisar amadurecer rapidamente para cuidar dos irmãos. Um cônjuge pode ter que assumir papéis que nunca desempenhou antes. Além disso, o luto não é igual para todos. Enquanto uns preferem se isolar, outros se jogam em responsabilidades para evitar sentir dor. Esse equilíbrio pode gerar conflitos e até afastamentos temporários. A chave aqui é o diálogo e o apoio mútuo. Não há problemas em admitir que está difícil. Lembrar do legado deixado por aquele que partiu ajuda a fortalecer a união e encontrar um novo equilíbrio. Agora imagine uma empresa, um clube ou uma organização qualquer. A liderança ali também não é só um cargo, é a energia que guia o grupo, dá o tom da cultura interna e inspira o trabalho coletivo. Quando essa pessoa se vai, seja por falecimento ou por outro motivo, a estrutura pode balançar. O impacto do luto institucional é sentido em várias camadas. Emocionalmente, a perda traz desmotivação e tristeza para os colaboradores. Afinal, eles perderam mais do que um chefe, perderam alguém com quem tinham uma relação humana. Estruturalmente, quem assume as decisões? E os processos continuam funcionando? Mas culturalmente, a liderança muitas vezes define os valores e a personalidade da instituição. Sem essa figura, pode haver uma sensação de falta de identidade. O primeiro passo, nesse caso, é reconhecer o luto. Fingir que nada aconteceu só piora as coisas. Organizar momentos de homenagem ou reflexão pode ajudar a equipe a lidar com a perda. Em seguida, é preciso trabalhar na transição de liderança. Quem assume precisa ser escolhido com cuidado, respeitando o legado deixado pelo anterior, mas também trazendo novas perspectivas. Lembre-se, o vazio não deve ser substituído, mas preenchido de forma única. Tanto na família quanto em uma instituição,
A perda de uma liderança traz um desafio coletivo. A diferença principal está no vínculo emocional. Na família, a dor é mais íntima e pessoal. Já nas instituições, ela pode ser mais difusa, mas ainda assim significativa. Em ambos os casos, o luto é um processo de reorganização. É a chance de refletir sobre o que aquela pessoa significava e como o grupo pode seguir em frente, honrando sua memória e aprendendo com o que ela deixou. Seja na família ou na instituição, a perda de uma liderança nunca é fácil, mas o luto também pode ser uma oportunidade para os demais membros descobrirem sua própria capacidade de liderar, contribuir e crescer. O importante é lembrar que ninguém precisa passar por isso sozinho. Apoio, diálogo e paciência são essenciais para superar essa fase e construir um futuro que respeite o passado, mas não fique preso a ele. No final das contas, a melhor maneira de honrar uma liderança que se foi é continuar avançando com a mesma força e coragem que ela inspirava. A ausência de uma liderança sempre deixa um vazio, seja pela influência, pelo apoio ou pela estabilidade que a pessoa oferecia. Sua partida cria uma lacuna que pode gerar insegurança e desorganização e desorientação. Porém, superar essa ausência não significa apagar a importância de quem se foi, mas sim aprender a seguir em frente com sabedoria e respeito. Como fazer para superar a ausência da liderança que se foi? Reconheça o impacto da perda. É importante que o grupo, seja na família ou na instituição, reconheça o impacto emocional e prático da ausência. Negar a importância da pessoa ou agir como se nada tivesse mudado só prolonga a confusão. Reunir-se para falar abertamente sobre o legado deixado e os sentimentos pode ser um primeiro passo para a cura. Para superar a ausência da liderança que se foi, criar rituais de despedida e homenagens são formas poderosas de marcar a transição. Na família, isso pode ser um almoço especial para relembrar histórias. Em uma instituição, pode ser uma reunião ou evento em memória da pessoa. Esses momentos ajudam a honrar quem se foi e a fortalecer os laços entre os que ficaram. É preciso redefinir os papéis e as responsabilidades, pois a liderança que se foi desempenhava funções específicas e agora é necessário redistribuí-las. No começo, isso pode parecer desafiador, mas é um passo fundamental. Delegar responsabilidades não significa substituir a liderança anterior, mas ajustar o funcionamento do grupo às novas circunstâncias. A ausência de uma liderança pode gerar ruídos na comunicação e desentendimentos. Por isso, é bom reforçar os canais de diálogo. Na família, isso pode significar abrir espaço para conversas sinceras sobre os desafios. Nas instituições, é importante manter clareza nos processos e nas expectativas. Apoie-se no legado. Quem foi deixou ensinamentos, valores e exemplos. Esses elementos podem servir como uma bússola para os próximos passos. Perguntar-se o que essa pessoa faria ou que lições ela nos deixou pode ajudar a tomar decisões alinhadas com o que foi construído até então. E qual seria a postura dos que ficam? Os que permanecem têm uma responsabilidade: manter o grupo unido e funcional. Isso não significa carregar todo o peso nas costas, mas sim adotar atitudes que facilitem a transição e a superação. Seja colaborativo. Agora não é hora de competir ou de se isolar.
A união é essencial para reconstruir a estabilidade. Dentro da família, isso pode significar dividir tarefas e apoiar emocionalmente uns aos outros. Em uma instituição, é trabalhar em equipe, priorizando o coletivo em vez de interesses pessoais. Cultive empatia e paciência. Cada pessoa processa a perda de forma diferente. Uns podem parecer mais resilientes, enquanto outros precisam de mais tempo para se ajustar. Respeitar esses tempos e oferecer apoio é muito importante para fortalecer o grupo. Evite comparações com quem assumirá a liderança. É comum que os líderes sejam comparados àqueles que se foram. No entanto, essa prática pode gerar ressentimentos e dificuldades de adaptação. Em vez disso, incentive uma transição tranquila, respeitando as diferenças de estilo e personalidade. Demonstre iniciativa. Quando a liderança se vai, muitos esperam que alguém apareça para resolver tudo. Porém, é um momento em que todos precisam mostrar iniciativa, mesmo que em pequenas ações. Propor soluções, organizar tarefas ou simplesmente estar presente já faz uma grande diferença. Foque no futuro, sem esquecer o passado. Honrar o passado é importante, mas é necessário olhar para frente. Pergunte-se: como podemos usar o que aprendemos com essa pessoa para construir algo melhor ainda? Essa mentalidade ajuda a transformar o luto em crescimento. A força está no coletivo. A ausência de uma liderança é um teste para qualquer grupo. Ela desafia as pessoas a saírem da zona de conforto, a descobrirem novas formas de colaborar e a se apoiarem mutuamente. O mais importante é lembrar que, apesar da perda, a essência do grupo, sua identidade, seus valores e seus objetivos ainda existem. O tempo e o esforço conjunto são os maiores aliados nessa jornada. Não se trata de esquecer quem se foi, mas de levar adiante o que ela representava, de uma forma que faça sentido para os que ficaram. Afinal, lideranças vêm e vão, mas o impacto delas vive nas pessoas que inspiram. Dicas para superar o luto? Superar o luto, seja pela perda de uma liderança ou de um ente querido, é um processo que exige paciência e cuidado. Não há uma fórmula mágica, mas algumas práticas podem ajudar a atravessar esse momento difícil. Permita-se sentir tristeza, saudade e até raiva faz parte do processo. Reprimir as emoções só prolonga o sofrimento. Dê espaço para elas, sem medo de parecer vulnerável. Busque apoio. Converse com pessoas de confiança. Compartilhar sentimentos alivia o peso do luto. Se precisar, não hesite em procurar ajuda profissional, como psicólogos ou grupos de apoio. Mantenha-se ativo. Mesmo que a vontade de parar seja grande, manter uma rotina ajuda a organizar a mente. Pode ser algo simples, como sair para caminhar, cuidar de uma planta ou retomar um antigo projeto. Crie momentos de homenagem. Relembrar quem partiu de forma positiva ajuda a transformar a dor em saudade. Faça algo que a pessoa gostava ou que remeta aos ensinamentos dela. Isso reforça o legado deixado. Adote práticas de autocuidado. Durma bem, alimente-se de forma saudável e respeite os limites do seu corpo. A recuperação emocional também depende do cuidado físico. Redescubra propósito. A perda muitas vezes nos desconecta de nossa própria motivação. Reflita sobre novos objetivos e maneiras de honrar a pessoa ou liderança que partiu, dando continuidade ao que ela representava.
Dê tempo ao tempo. O luto não tem prazo para acabar, mas ele se transforma. Aos poucos, a dor aguda dá lugar a uma saudade mais tranquila. Acreditar no processo é importante, mesmo quando parecer difícil. Superar o luto é uma jornada, não um destino. É importante lembrar que cada passo, por menor que pareça, é um avanço. No final, a força vem não só de seguir em frente, mas de honrar a memória do que se foi, do que foi vivido. O luto ensina que, mesmo na ausência, é possível continuar crescendo e se conectando com os valores que essa perda nos deixou. E vida que segue. Obrigada e até breve!